Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Ora que assim, hoje eu também parece que faço parte aqui do corpo clínico, não é verdade? Assim de branco não estou nada, não é? Ora, o nosso painel de hoje é composto pelo médico urologista Dr. Sérgio Santos. Pelo médico clínica geral Dr. Pedro Lopes. Pelo médico dentista Dr. Pedro Ferreira Lopes. E pelo médico pediatra Dr. Sérgio Pinto. Não há nada que enganar, hoje temos dois Pedros e dois Sérgios, não é? Pedro Lopes, ainda por cima. E dois Pedros Lopes. Isto é extraordinário. Ora, bem-vindos, muito boa tarde. Antes de falarmos sobre as diferenças entre homens e mulheres e sobre algumas manias de homens, vamos ver o que eles e elas têm a dizer na rua acerca de um tópico que gera sempre muita discussão. Os homens são hipocondríacos? Vamos ver. Acha que os homens são hipocondríacos? Acho que não. Alguns sim. Dizem que os homens são mais que as mulheres. Se acho que os homens são hipocondríacos, um pouco. Sim, um pouco. Ficam logo a morrer. Assim que têm uma dorzita. O homem acaba por, quando sente algum problema, é tipo mais uma criança, que acaba por pedir ajuda a qualquer pessoa, toda a gente tem que lhe ajudar, pensa que vai sempre morrer, mas não é assim. Mas finjam que estão tão doentes, coitadinhos. Para uma mulher diz, coitadinha, então vai lá ao hospital ou deita-te. Quando chega a hora de ver se tem algum problema, não tem mais medo que as mulheres. São um bocadinho mais exagerados que as mulheres. As mulheres aguentam mais. Fazendo a comparação, nesse aspecto, sim. Penso que sim. Contra mim falo, mas talvez sejamos um pouco mais piegas. As mulheres mais rapidamente respondem com eficácia e eficiência àquilo que se trata. Os homens estão sempre a protelar a resposta e na última é que vamos ao médico ou a um responsável. Ora, não chegámos a conclusão nenhuma, portanto eu preciso de uma opinião clínica. Doutor Sérgio, o que é que acha? O que é que lhe aparece lá na consulta? Doutor Sérgio Santos. Na área dele é natural que seja. Habitualmente na urologia, evidentemente, nunca ninguém vem porque se sente bem. E há sempre um receio muito grande no que diz respeito às doenças urológicas, principalmente da próstata. Portanto, logo a partir de um homem que chega por volta dos 45, 50 anos e que começa a ouvir que há a próstata e que há o cancro da próstata e o PSA e mais isto, mais aquilo, torna-se quase um hipocondríaco. É frequente, nós temos o PSA dependente. E às vezes já vem com um diagnóstico catastrófico feito. Sim, obviamente. Vêm já com situações de cancro autodiagnosticadas que, felizmente, 90% das vezes não são. E como é que um médico, homem, tenta pôr água na fervura? Logo à partida é preciso explicar-lhes que a grande parte do que vem na internet não tem o peso que tem, que deve ser. E depois, acima de tudo, dar a ideia de que o risco que as pessoas têm não é um risco pessoal e é personalizado, tem que ser visto ponto a ponto, homem a homem, facto a facto, e portanto não é obviamente alguém que vem à consulta que subitamente diz agora eu tenho isto e tenho a certeza que tenho um cancro, tenho isto, tenho aquilo. A coisa tem que ser muito calmamente explicada. Doutor Pedro Lopes, acontece-lhe o mesmo? Acontece. Os seus fregueses homens são mais trágicos? Os mais jovens são particularmente hipocondríacos. Os mais jovens? E os mais velhos têm um fenómeno engraçado. Normalmente vêm com a esposa e como em casa verbalizam de uma forma muito intensiva as suas preocupações com a saúde, mulheres, quando vêm à consulta, caladinhos, são elas que se queixam de tudo aquilo que ouviram em casa. Portanto, é um fenómeno ainda mais caricato, mas de facto a preocupação dos homens... Quando vão em casal... elas dizem, pois ele vem aqui até está muito caladinho, mas lá em casa disse que estava a morrer e que estava péssimo e que tinha isto e que tinha aquilo e, enfim, o drama todo.
É perfeitamente assim. A dinâmica dos casais mais velhos às vezes é engraçada justamente por isso. Porque os homens depois em ambiente de consulta retraem-se um pouco de verbalizar, mas em casa estão sempre com... É verdade. Por isso que eles levam, que é para depois a parte mais objetiva ser contada por elas. Ainda há pouco tempo falámos aqui sobre a questão de ter ou não medo de ir ao dentista, o Dr. Pedro Ferreira Lopes. E os homens, quando têm que abrir a boca? O que eu noto é que, de facto, as mulheres são mais valentes, são menos piegas, como dizia ainda há pouco um telespectador. O homem é sempre mais medroso quando vai à consulta, geralmente, claro que há exceções, não é? Mas geralmente é sempre vai sempre com mais atenção, mais sensível, com mais medos. Mas verbaliza menos e transpira mais. Verbaliza menos, é verdade. E daí este tal estar a mulher vai para contar aquilo que é dito em casa e não... Sabe que há muitos anos houve um dentista que me contou uma história muito engraçada, que um casal ia os dois ao dentista e ele deixou que a mulher se sentasse primeiro e insistiu até que a mulher se sentasse primeiro. O dentista viu-lhe a boca, está fantástica, tinha 20 e poucos anos, uma boca extraordinária, não tinha nada, não tinha uma cárie. Mas se não se importa, Sr. Doutor, arranque-lhe um dente. Mas arranque-lhe um dente como? Se ela não tem dentes para arrancar. Arranque-lhe um dente. É que eu tenho aqui um para arrancar e queria ver se ela lhe dói. Portanto, eu acho que isto é o cúmulo do ser hipócrita e avançar com a mulher para a frente. Doutor Sérgio, se os homens tivessem que dar à luz, a humanidade já tinha acabado. Pois, é assim, eu custa-me um pouco ser um bocado sexista em termos de hipocondria. Acho que, de facto, tanto homens e mulheres sofrem desse mal. Muitos de nós sofremos desse mal. Na realidade, partimos de um papel de um homem forte, um super-homem, para um homem mais sensível e emocional. E, de facto, fomos apanhados, porque as mulheres perceberam que, de facto, nós também temos alguns problemas, fragilidades, e a hipocondria está a ser atribuída ao homem, mas eu acho que é de ambos os sexos. Não vejo, assim, grande diferença em termos... Mas a hipocondria não tem só a ver com essa questão de ter medo, é também a automedicação, o achar que tem uma doença terrível. Por exemplo, os adolescentes, quando vão à sua consulta, começam com muitos macaquinhos na cabeça a achar que já têm alguma coisa, que depois não são capazes de falar com as mães, por exemplo. Na minha consulta não vejo grande diferença em termos de sexo. Agora, se eu avaliar alguns universos meus, lá em casa, de facto, o meu filho é mais hipocondríaco, os meus amigos são maioritariamente os homens os mais hipocondríacos, é verdade. Estão sempre a telefonar. Estão sempre a ligar-se. A achar que já tem o pior dos cenários. Eu imagino que vocês, médicos, estão sempre a receber telefonemas de amigos de não imaginas o que me aconteceu, eu realmente já estou com os pés para a cova, coisas do género. Nunca se pergunta está tudo bem ou estás bom. Vocês nunca perguntam isso aos E há muito essa coisa de se automedicarem e de fazerem um diagnóstico logo do que têm, antes de falar até com vocês, amigos médicos. Essa tendência é natural que haja, não é? Todas as pessoas têm essa, de médico e de louco todos temos um pouco, e portanto todas as pessoas, fonte de todas as informações que vão sendo expostas, quer através da televisão, quer através da internet, quer através daquilo que vão lendo, e muitas vezes sem sentido crítico sobre aquilo que estão a ler, e dos amigos, acabam por achar que estão a adquirir alguma capacidade de identificar situações e de iniciar às vezes algum tratamento, quando na realidade não deveriam fazer, porque efetivamente cada caso é um caso e deve ser sempre avaliado os hipocondríacos têm uma pretensão de serem um bocadinho médicos, não é? Sobre a saúde deles e do próximo. Dizem nomes assim elaborados, nomes clínicos elaborados, não é? Sabem todos os nomes esquisitos. Quando alguém se queixa de alguma coisa, ele queixa sempre de algo muito pior. Portanto, é um fenómeno muito engraçado de presenciar, quer nos nossos círculos de amigos, quer com os nossos doentes. Imagino que também seja muito comum hipocondríacos casarem-se com médicas, por exemplo. Eu conheço alguns casos. Têm sempre ali a solução mesmo ao lado, não é? E eu acho que se calhar é a boa solução para alguns homens hipocondríacos, porque eu acho que a palavra foi criada mesmo no masculino. E mais uma vez, vou falar-lhe de quê? Do nosso cartão de sonho. Pois claro, hoje temos um prémio do dia de 1000 euros, mas além dos 1000 euros do prémio do dia, ainda pode ganhar mais, porque temos 29.500 euros acumulados no jackpot. Ao todo, estamos a falar de 30.500 euros a que se habilita. Obviamente, é uma bela quantia, nem preciso classificá-la. 760, 20, 60, 20 são
30.500 euros que se pode habilitar. É um número muito simpático, extraordinário, já sai fora aqui da média, já é um valor, não digo exorbitante, mas com certeza convidativo e que o permitirá equilibrar muito as suas contas e, mais do que isso, pode voltar a sonhar. Por isso é que nós lhe chamamos cartão de sonho, porque há tanta gente que já deitou fora os seus sonhos porque não tem dinheiro. Eu bem sei que o dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda muito é um facto. Portanto, e os sonhos às vezes só se concretizam com uma verba extra. Este cartão é um cartão carregado com o prémio, ou seja, carregado com dinheiro. Não pode fazer nem levantamentos nem transferências, mas pode pagar praticamente tudo com este cartão, desde que exista um terminal multibanco. É livre de impostos, o que receber recebe no tal cartão, vai diretamente para a sua casa e pode usá-lo o tempo que quiser, onde quiser, para pagar o que quiser. Até, quem sabe, o colégio dos seus filhos, o material escolar, a testar o carro, a comprar um carro, se o stand tiver multibanco, o que quiser pode usar este cartão à vontade. É tentador, não é? Então ligue 760 20 60 20, é o número que lhe pode dar acesso ao nosso cartão de sonho. O metabolismo do homem funciona de uma maneira diferente do da mulher. Saiba mais já a seguir. As diferenças entre homens e mulheres são várias e incidem sobre vários parâmetros. Por exemplo, no que toca ao metabolismo de homens e mulheres, também existem diferenças. É assim, não é, Dr. Pedro Lopes? É verdade. Há algumas diferenças entre o metabolismo do homem e da mulher. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de gestão de peso, duas pessoas de sexos diferentes, um homem e uma mulher, a fazerem o mesmo plano, por exemplo, de exercício físico, o homem vai ter mais facilidade em perder peso do que a mulher, para o mesmo tipo de exercício e para o mesmo tempo de exercício vai consumir muito mais calorias do que a mulher. Isto tem a ver com diferenças hormonais, fisiológicas, genéticas, portanto tem a ver com algumas diferenças do próprio funcionamento e com outro facto, que é o facto de os homens terem mais massa muscular do que as mulheres. A percentagem de massa muscular no homem é superior à das mulheres, que têm uma maior percentagem de tecido adiposo. E, portanto, isto faz com que haja algumas diferenças. Também vamos encontrar algumas diferenças naquilo que diz respeito à distribuição da gordura corporal, enquanto que as senhoras têm mais tendência, por exemplo, para ter uma distribuição pélvica ao nível da cintura, da anca. Barriguinha, não é? Os homens têm mais tendência para ter ao nível do abdômen, portanto, gordura abdominal, que faz com que os homens, sobretudo até aos 50 anos, em que as mulheres têm alguma proteção que lhes é conferida pelos estrogénios, pela hormona feminina, faz com que os homens tenham, portanto, um maior risco cardiovascular decorrente dessa distribuição abdominal da gordura corporal, que é um fator de risco cardiovascular importante. Portanto, o metabolismo é claramente diferente. Mais rapidamente, pelos vistos, se forem ao ginásio, se livram dessa massa adiposa, não é? Sim. Do que nós mulheres. É verdade. Era como dizia, sujeitos a um mesmo plano de exercício, esse plano de exercício em termos de perda de peso vai ser mais efetiva num homem do que numa mulher. A mulher tem mais dificuldade em perder peso por razões várias fisiológicas que têm a ver com a própria o ambiente hormonal, o metabolismo, portanto são vários os fatores que contribuem para essas diferenças. Quando se diz ter um metabolismo mais rápido, aplica-se, isto é um conceito que se aplica aos homens, tem um metabolismo mais rápido? Tem a ver com o facto de terem mais percentagem de massa muscular. O ambiente hormonal é obviamente diferente, o músculo, que é o que vai consumir energia quando nós fazemos exercício, o homem tem mais músculo, portanto é natural que durante uma hora de exercício o consumo energético seja superior no homem do que aquilo que acontece na mulher. Nós podemos associar a esta imagem que nos deu de onde é que se distribui a gordura entre homens e mulheres, não é? Que nas mulheres é mais nas ancas, nos homens mais na zona do abdômen, compará-lo então com estas duas frutinhas, aqui a pera e a maçã, não é? O homem tem uma distribuição de gordura corporal mais semelhante ao de uma maçã, portanto mais abdominal, e a mulher mais semelhante ao de uma pera. E se nós pensarmos, aquilo que é mais saudável é uma distribuição
tipo P, ou seja, uma distribuição menos de gordura abdominal. A gordura visceral é um marcador importante de risco cardiovascular. Nós podemos ter coxas com celulite, com essas coisas todas que não gostamos. Isso é estética. Mas, em termos de risco... Mas estamos mais protegidas, o nosso coração está mais protegido, não é? Sobretudo enquanto houver um ambiente hormonal... Pronto, tinha doutor Sérgio, tinha que estragar tudo. A partir dos 50 anos, esse risco cardiovascular é equiparável entre homens e mulheres. Portanto, assim que há uma quebra dos níveis de estrogénios, o risco torna-se idêntico. É menopausa. Exatamente. E, entretanto, falámos aqui tudo o que tem a ver com a questão hormonal, e eu pedia ao Dr. Sérgio, os homens, ao Dr. Sérgio Pinto, os homens também, nós temos a mania que nós é que temos as hormonas todas transtornadas e às cabeçadas e somos reféns das hormonas, mas os homens também estão sujeitos a uma baralhação hormonal de vez em quando. Não é só baralhação, portanto, as hormonas fazem parte do nosso metabolismo. Mas diga-me que os homens também são vítimas de hormonas, que eu vou ficar também contente. de hormonas. As hormonas existem tanto em homens como nas mulheres. Têm um papel muito importante no metabolismo e, de facto, por exemplo, uma delas é a testosterona, que existe também no homem e na mulher. No homem tem um papel muito mais importante, porque tem muitas funções, tanto a nível comportamental, como também em termos de desenvolvimento de alguns caracteres secundários nitidamente masculinos. A distribuição pilosa, a massa muscular que o Pedro já falou, a voz mais grossa, portanto, tem algumas influências a esse nível. Em termos de evolução ao longo da idade, o que é que acontece? Habitualmente, no início da puberdade, com o crescimento testicular, que é característico dessa altura da vida, vai haver uma maior produção de testosterona e, de facto, os caracteres sexuais masculinos vão começar a surgir. E essa hormona, a testosterona, vai aumentando em termos de concentração a nível sanguíneo e vai aumentar até aos 20, 30 anos, a altura em que, de facto, os caracteres masculinos estão no seu auge. E, habitualmente, na terceira idade, os níveis habitualmente descem, o que confere ao homem alguns problemas em termos de redução da sua massa muscular e menor resistência ao esforço, portanto, isto na terceira idade. Isto é a evolução habitual em termos de ambiente hormonal de testosterona no homem. A partir dos 30 cai 1% ao ano, portanto é preciso de vez em quando, sobretudo em pessoas que têm a patologia, por exemplo, a nível da obesidade, é muito importante avaliar este tipo de variáveis, porque encontramos muitas vezes uma causa que corrigida pode favorecer um programa de gestão de peso, por exemplo. E alguém que tenha uma tendência crescente para aumentar de peso, se calhar deve ter uma atuação sobre esse excesso de peso até aos 30 anos, não é? Exatamente. Uma idade mais, em qualquer idade. Mais precoce, mas sabendo que depois, a partir dos 30 anos... A testosterona, por exemplo, vai caindo. Vai caindo. Não fiquemos fixados na testosterona, portanto temos de ter cuidado com a alimentação e fazer exercício físico. Sim, não confiemos só na testosterona. Mas a testosterona também está associada a uma outra coisa que acabou por virar, enfim, quase um ditado popular, que é dos carecas que elas gostam mais. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A testosterona e os carecas. Sérgio, é o único. Não, é fácil. Há a ideia de que a testosterona está associada à calvície. Na realidade, não é diretamente proporcional, ou seja, não é pelo facto de ter mais testosterona que eu sou mais careca do que o outro indivíduo ao meu lado. Bem pelo contrário, até posso ter menos testosterona. A questão está, há enzimas específicas no couro cabeludo, enzimas essas que nos homens podem ter maior ou menor atividade e conforme essa maior ou menor atividade promovem mais a calvície. Ou seja, fazem a transformação da testosterona num produto que é dihidrotestosterona e é esse o produto, a dihidrotestosterona, que faz a calvície. Portanto, se houver homens que têm essa enzima mais ativa, esses homens com pouca testosterona fazem muito mais possibilidade de ter uma calvície. Portanto, aquela ideia de realmente eu sou careca, mas tenho uma boa dose de testosterona, não tem nada a ver. Cair por terra. É mito. É mito. É mito urbano. do Pedro. Mas há realmente essa ideia pré-feita, associada a homens que têm uma produção grande de testosterona e que, portanto, vão perdendo o cabelo muito mais rapidamente. É fictício, portanto, vamos acabar com esta ideia de que é dos carecas que elas gostam mais, podem gostar desses ou de outros quaisquer. Não é, minhas senhoras? Pronto, cada um tem o seu charme. Ora, há também aqui, portanto, faz aqui mais uma pausa, porque eu acho que está na altura de lembrar lá para casa que nós também temos um cartão de sonho. Olha, dá, por exemplo, para ir à
à farmácia, comprar produtos para fazer crescer o cabelo. Sim, a farmácia tem multibanco, pode perfeitamente comprar com o cartão de sonho nas farmácias. Ora, hoje o nosso cartão de sonho pode chegar a um máximo de 30.500 euros. Porquê? Porque tem 1.000 euros de prémio do dia e 29.500 euros de valor acumulado no jackpot. Já sabe, pode ligar o 760 20 60 20. Saiba que esta chamada tem um custo, são 60 cêntimos mais IVA, obrigam a fazer as suas contas e nós aconselhamos isso mesmo, que faça as suas contas. Mas depois de chegar à conclusão que pode ligar, também lhe digo que quantas mais vezes ligar, habilita-se mais facilmente a este valor, porque o seu número está cá registado várias vezes, é mais provável que nesta tómbola, que é o nosso computador, a selecionar um número, vá buscar o seu número que está lá registado mais do que uma vez. 760 20 60 20 e se marcar, esteja com atenção ao seu telefone. Há muita gente que abandona o telefone lá mais perto das 7 da tarde e até ligou muitas vezes. Portanto, não deite fora a possibilidade de ganhar esse dinheiro, agarre-se ao seu telefone, tire-o do silêncio, ponha-o ao pé de si, olhe para ele de vez em quando e se olhar para ele e vir uma chamada de um número privado ou não identificado, podemos ser nós, porque o computador aciona a chamada automaticamente e vai sempre de um número privado. Isto são conselhos que eu lhe dou. Depois, peço-lhe só que me dê 4 palpites de 0 a 9 para ver se consegue juntar aos 1.000 euros que já ganhou de prémio do dia, os 29.500 que estão no jackpot acumulados. E isso dará o máximo hoje de 30.500 no nosso cartão de sonho. 760 20 60 20 é o nosso cartão de sonho. A infertilidade é uma doença que afeta cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva. Já a seguir, saiba mais sobre as causas da infertilidade masculina. Sabemos que os homens estão cada vez mais vaidosos, cada vez se preocupam mais com a imagem e com a forma como são vistos pelos outros. Se antes as idas ao cabeleireiro e a clínicas de estética eram algo reservado mais para as senhoras, hoje em dia eu acho que já não há distinção. Sobretudo se eles querem ter um bonito sorriso, não é, Dr. Pedro? É verdade. Uma coisa que realmente eu noto é que hoje em dia os homens estão muito mais propensos e vocacionados para tudo o que tem a ver com estética e, claro, a parte dentária não é exceção. Cada vez mais portanto, os tratamentos estéticos, como branqueamentos, como facetas, que é umas capas em cerâmica que são colocadas por cima dos dentes para melhorar a forma, a cor e o sorriso, não é? E cada vez são mais procurados porque tem a ver com essa preocupação. Nós vivemos numa sociedade muito estética, em que a estética é fundamental no sucesso pessoal e profissional, portanto, noto que os homens estão cada vez mais a enverdar por essa componente mais estética. E os seus clientes chegam ao seu consultório e dizem muitas vezes, olha, eu acho que, não sei, estou aqui preocupado porque gostava de ter uns dentes mais brancos, mais luminosos, mais, enfim, não só preocupados com a saúde dos dentes, mas também com o que aquele sorriso, através dos dentes, pode transmitir aos outros. Sim, de cuidado e de... Sim, o que eu noto é, obviamente, e também noto uma alteração que é maior preocupação com a saúde oral dos homens do que havia há uns anos atrás, o que também é muito bom, é uma evolução positiva. Claro que depois toda a parte estética, que muitas vezes é aquilo que as pessoas também mais procuram, é importante até na imagem que a pessoa tem dela mesma quando se vê ao espelho. E um sorriso bonito dá uma confiança perante os outros e perante ele mesmo, que se não tiver um sorriso bonito isso não acontece. Eu noto que pessoas que fazem alterações grandes do sorriso, em que existe uma componente estética, uma alteração grande na componente estética, mudam a maneira inclusive de ser
e de estar e de lidar vestir, com os outros. até de vestir, porque a pessoa sente-se mais confiante. De repente passou a ter um sorriso bonito, coisa que não tinha, autoestima completamente. Passou a ter um sorriso bonito que não tinha, passou a estar muito mais confiante quando está em sociedade com as outras pessoas, e isso é positivo, ver essa evolução. Portanto, os homens estão a ficar aquilo que uma expressão que nós já ouvimos há muitos anos, que é metrosexuais. Dr. Pedro Lopes, o que é que acha? Nós vemos isso a vários níveis, ainda há pouco comentávamos, é muito mais a percentagem de homens que hoje frequentam o ginásio, que têm cuidado com os dentes, com a alimentação, com os produtos de dermocosmética, é francamente superior àquilo que era a geração, se calhar, dos nossos pais. E, portanto, obviamente que houve uma mudança daquilo que é o paradigma e ninguém se sente ameaçado na sua... A partir da meia-idade, a perda de dentes ou o ganhar a barriga era quase uma inevitabilidade, claro. E até, enfim, alguma demonstração de evolução, de meia-idade, de cheguei a este ponto da vida, é normal que eu seja assim. E agora é tentar andar para trás, claro. Como as mulheres também tentaram sempre reverter o tempo, não é? E também porque deixou de haver alguma estigmatização com o facto das pessoas terem cuidado com a sua imagem. E, portanto, isso foi um fator importante para que a maioria dos homens, que se calhar já tinha essas preocupações, hoje em dia o faça de uma forma muito mais assumida e muito mais descomplexada do que o faziam há 15 ou 20 anos atrás. E os filhos? Os filhos também já revelam que estão muito preocupados com a sua imagem e até os próprios pais com a imagem dos seus filhos rapazes? Eu, muitas vezes, no consultório, deparo-me com alguns problemas, porque, de facto, se os pais frequentemente aceitam que uma menina, desde muito cedo, se preocupe com a sua imagem, muitos pais não aceitam muito bem que um rapaz, desde muito cedo, se preocupe com a sua imagem. E isto é importante perceberem que, muitas vezes, criam-se problemas desnecessários, porque é natural que os miúdos têm muitas pressões na escola, portanto, a imagem, e que se preocupem, e é isso que temos que perceber. Se estão preocupados porque têm pelos, porque querem fazer depilação, porque não... Muitas vezes o trabalho é mais no sentido de trabalhar os pais para consentirem, às vezes, alguns gestos que não estariam habituados. Adolescentes, por exemplo, estão a ficar cheios de pelos e que querem recorrer a uma depilação definitiva e os pais acham aquilo um bocadinho... fazem logo uma leitura estigmatizada da... Portanto, o meu conselho é que os pais falem com o pediatra, com o médico assistente e que façam um programa adequado àquela criança, porque, de facto, não tem qualquer problema se querem depilação muito precoce, até porque eles têm essa pressão. Ainda há uns 2 ou 3 anos, a minha filha, que atualmente é adolescente, com uma amiga no carro, conversavam acerca de depilação do futuro namorado. E eu fiquei... não era dela. Como é que queria um namorado? E uma dizia que queria um namorado sem pelos. Os pais vão muito concentrados a conduzir que não ouvem nada. Uma queria um namorado sem pelos no peito, a outra já queria também sem pelos nas pernas, e a minha dizia, e eu nas axilas também não quero. E eu fiquei um bocado espantado. Mas o tradicional carpélio está a desaparecer. Exatamente. E de facto é isso que eu vejo às vezes no consultório, é isto. Portanto, são elas que andam a pressioná-los. Portanto, elas pressionam e eles têm que ir atrás, não há remédio. Portanto, as mulheres continuam a comandar. Mas olha, essa é uma perspectiva muitíssimo interessante. Normalmente, quando falamos em infertilidade, pensamos sempre na mulher, mas a verdade é que nem sempre é assim. Existe também a infertilidade masculina. Dr. Pedro, muitas vezes a infertilidade masculina é um bocadinho escondida pelas próprias mulheres. Eu gosto de reforçar sempre que a infertilidade é um problema do casal. E essa é a pedra de toque quando falamos de problemas de fertilidade. A fertilidade na população é normalmente muito baixa. A maioria das pessoas não consegue, assim que tentam uma gravidez, obter uma gravidez logo numa primeira tentativa. E, portanto, só cerca de 20% da população é que tem essa facilidade. Portanto, a taxa de fertilidade é relativamente baixa. E a prevalência da infertilidade é, por outro lado, muito alta, independentemente das causas que estejamos a falar. Define-se infertilidade quando um casal tenta, não utilizando o método anticoncepcional, obter uma gravidez e ao fim do período de 12 meses de tentativas não obtém essa gravidez. Portanto, a partir daí justificar-se-á procurar apoio especializado e excluir causas que possam ser corrigidas que expliquem essa dificuldade em obter uma gravidez. Obviamente que se for uma mulher com mais de 35 anos, se houver uma história prévia ou de alguma patologia que possa explicar a infertilidade, seja endometriose, seja ovário poliquístico, seja qualquer outra situação, abortos anteriores, alguma situação que possa ser uma causa à partida que explique essa dificuldade em obter uma gravidez, aí justificar-se-á uma intervenção precoce. Num casal sem nenhum histórico, ao fim de 12 meses é que se deve iniciar então esse processo de avaliação. Existem, de facto, algumas causas
femininas, já disse algumas, o ovário poliquístico, alterações hormonais, endometriose, que é quando existe tecido do revestimento uterino que se vai localizar noutras zonas do aparelho reprodutor feminino. Estamos aqui a ver algumas, resumido aquilo que disse, das algumas patologias ou alterações que podem condicionar a fertilidade feminina. Interrupções de gravidez prévias que possam ter deixado algum tecido cicatricial e isso dificultar a implantação de um ovo. Portanto, há várias situações de causa feminina. E depois temos todas as outras causas que são masculinas, sejam na produção dos espermatozoides, no transporte dos espermatozoides ou mesmo na ejaculação. Um homem que tenha disfunção erétil pode ser um fator que leve a ser difícil obter uma gravidez. Portanto, temos que pensar sempre numa causa potencial, mas como um problema do casal e não como um problema do homem ou da mulher. Mas há um preconceito ainda em relação à infertilidade masculina. Porque está associada à virilidade. Portanto, a dificuldade de obter uma gravidez sendo por uma causa masculina compromete a virilidade do homem. Portanto, do ponto de vista social, isso acaba por ainda ser um bocadinho estigmatizante. E, portanto, é sempre importante abordar estes problemas como um problema do casal e envolver ambos os elementos do casal na etapa da avaliação. Não definir de quem... não atribuir culpas. Não atribuir as causas, mas na realidade para as pessoas não sentirem a culpa de um e não há culpa do outro. Tem muitos pacientes que recorrem a si por causa de problemas de infertilidade? Tenho. E a sensação que vamos tendo é que cada vez há mais infertilidade. Não sabemos se é porque nós estamos todos mais atentos, a população está toda mais atenta e, portanto, estão atentos e sabem que, por exemplo, como o Pedro dizia, ao fim de 12 meses de não conseguir engravidar, devem ir procurar ajuda médica, ou se de facto há alterações que justifiquem esta situação. Eu acredito que entre várias coisas a nossa cadeia alimentar está toda adulterada e, portanto, é perfeitamente normal que grande parte do que a gente esteja a ingerir tenha ambientes hormonais alterados, enfim, uma série de químicos que não nos ajudam em nada. O stress é cada vez maior, o stress profissional é cada vez maior também. As pessoas continuam a ingerir muito fast food, as pessoas continuam a ter cada vez menos tempo para exercício físico. Portanto, há uma série de dados... cada vez mais de carro. Mais de carro, preocupam-se cada vez mais, fumam bastante. Embora os homens, e verdade seja dita nesse aspecto, estamos melhores do que as senhoras continuam a aumentar a incidência de tabagismo e os homens a diminuir. Portanto, algo que seja dito nesse aspecto. Agora, nós sabemos que quase sempre a infertilidade no casal é 50-50. De uma forma geral, será assim. Não há mais mulheres inférteis do que homens? Não, se formos procurar bem, fazer bem as coisas, provavelmente vamos encontrar 50-50. Agora, é assim, é uma série de casos em que nem se encontra uma causa nela, nem se encontra uma causa nele. São as tais idiopáticas e ficamos ali e andamos ali. E a medicina não tem uma resposta concreta? Habitualmente, quem dá a resposta até não será tanto a urologia, será mais a área da medicina da reprodução, que está mais associada à ginecologia obstetrícia, com as técnicas de ICSI, de FIV, essas técnicas todas novas. Agora, o que é que pode causar infertilidade num homem? Inúmeras causas. Antes de mais é ter a noção de que o aparelho reprodutor masculino tem como função principal a produção de espermatozoides e logo a seguir o transporte desses espermatozoides dentro do corpo masculino para fora. Portanto, logo à partida, se encontramos alguma alteração na produção, temos uma possível infertilidade. Se encontramos alguma alteração que justifica uma obstrução no transporte, temos outro tipo de infertilidade. E é aqui que habitualmente andam as infertilidades. Há inúmeras causas para isto. Por exemplo, a infecção. As infecções genitais, quer na mulher, quer no homem, podem conduzir a situações de infertilidade, quer por produção diminuída, quer por obstrução dos canais que levam os espermatozoides. O varicocele, que é uma doença relativamente frequente e que há imensos homens que o têm, em que basicamente as varizes que as senhoras têm nas pernas, estes homens podem tê-las no testículo, à volta do testículo, e o facto de ter ali as varizes aumenta a temperatura localmente, aumenta também algumas toxinas, o metabolismo local, e portanto faz uma diminuição da produção de espermatozoides. É uma das causas
mas provavelmente o que acontece com alguma frequência é que a gente trata o varicocele e, bem feitas as coisas, bem vistas as coisas, praticamente não alteramos aquela alteração que vimos no espermograma inicialmente, que era morfologia alterada ou quantidade de espermatozoides alterada, tudo ficará mais ou menos na mesma. Porquê? É uma situação multifatorial. Portanto, o que a gente aconselha sempre é, por favor, atire em todos os domínios possíveis. Portanto, tenha uma vida melhor, coma melhor, faça mais exercício físico, atenção ao seu peso, mexa-se mais, não fume, reduza o stress. É engraçadíssimo ver os casais que andam anos nisto e quando desistem finalmente, porque os tratamentos e de repente aparece a gravidez. Há tantas histórias. Portanto, o stress tem um impacto muito grande. A vontade de engravidar às vezes acaba brutal. por ser contraproducente para as coisas acontecerem. Agora, que conselhos é que... Eu queria ainda focar nessa questão do tabaco. O tabaco realmente é um fator inibidor da fertilidade? Inibidor de tudo. De tudo, mas parece que... Está, da mesma forma que o tabaco altera os movimentos ciliares dos cílios que estão na parte respiratória, também há, por exemplo, alterações relacionadas com o movimento ciliar da cauda do espermatozoide. A toxicidade induzida, química induzida pelo tabaco, é idêntica à toxicidade induzida, por exemplo, por uma quimioterapia. Portanto, se nós verificarmos que em consulta estamos sempre a perguntar a um homem destes, que nos vem por infertilidade, que medicamentos é que toma, que medicamentos é que já tomou, se já fez radioterapia local alguma vez na zona pélvica, se já fez quimioterapia, estamos a pôr no mesmo rol o tabaco. O tabaco tem o mesmo peso. Portanto, não só por isto, porque há também uma coisa simplicíssima, que é a hipoxigenação. A hipóxia, portanto, a baixa de oxigênio, lesa uma série de mecanismos que são mecanismos normais e que têm tendência a ser lesados imediatamente se o oxigênio baixa. Isto acontece, por exemplo, com a disfunção erétil, que já lá iremos. É impressionante, realmente, por mais que debatamos este assunto, que falemos dos malefícios do tabaco, eu às vezes pergunto-me, porque há uma geração que começou a fumar e não conhecia os malefícios, mas daí para cá, cada vez se fala mais dos malefícios e continuamos a ver jovens, muito jovens, a fumar e a persistir. Nenhum fumador fuma desconhecendo os malefícios do tabaco. Nós temos é que aproveitar estas oportunidades, como as consultas de infertilidade ou de fertilidade, para estimular um comportamento livre de tabaco. E, portanto, cabe-nos a nós todos, enquanto médicos, cada vez que abordamos alguém que tem um problema de saúde, que à partida não tem muito a ver com o tabaco, alertar nesse momento para os benefícios de deixar de fumar. E essas são as verdadeiras oportunidades de ganho. Não é o cancro do pulmão, não é o cancro da laringe. Aí são os sustos que fazem qualquer pessoa, em teoria, deixar de fumar. Estas são as outras oportunidades. Podes comprometer a tua fertilidade porque fumas e fumas muito, se calhar tocam uns sininhos cá dentro que assustam, não é? Ou falar mesmo da função erétil. Depende qual é a idade. Pois. Depende qual é a idade. A maturidade às vezes não dá para isso ainda. Não chega a tanto. E volto a recordar que o cartão de sonhos está hoje com 30.500 euros esta tarde. 1.000 euros são o prémio do dia para quem for selecionado, sem ter que responder a nada, e mais 29.500 que estão acumulados no jackpot, porque não tem saído e, portanto, vai aumentando 500 euros. Para ter acesso a esta quantia acumulada no jackpot, tem que me dar 4 palpites de 0 a 9. Se os números que escolher coincidirem com o código do cartão, leva tudo o que lá está dentro, ou seja, 30.500 euros. Mas antes de tudo isto, para se habilitar, há um número de telefone que tem que marcar. Já sabe que cada vez que marcar este número gasta 60 cêntimos mais IVA, por isso deve ver quantas vezes é que pode marcar. Os menores não podem marcar, a não ser que seja a pedido de um adulto, e tem que ser esse adulto a falar comigo no final, caso o número seja selecionado. O número já o conhece, mas eu não me canso de repetir, 760 20, 60, 20. Hoje pode chegar o prémio aos 30.500 euros. É um prémio em cartão, um cartão que funciona como um cartão multibanco, só não permite fazer nem levantamentos nem transferências, de resto pode gastá-lo em todo o lado durante o tempo que quiser. É também um prémio livre de impostos, portanto, tudo isto acho que são boas notícias e com certeza vão ajudá-lo muito se tiver este cartão na sua posse.
Para conseguir, tem que se habilitar ligando o 760 20 60 20 do nosso cartão de sonho. E como a infidelidade não é o único problema que preocupa os homens, hoje temos também espaço para falar de disfunção erétil. Mais uma vez eu peço ao Dr. Sérgio Santos, isto ainda é um assunto tabu. Sem dúvida. Apesar de já ser debatido, até por exemplo aqui na novela Sol de Inverno, foi amplamente debatido por um personagem e se calhar é uma boa forma de chegar às pessoas também. O tema existe desde que existe o homem e, portanto, é impressionante há quantos anos é que andamos a batalhar sobre a situação. É tabu, continua a ser-lo. É muito difícil, de facto, em consulta normal, que não seja uma consulta de medicina sexual ou de medicina da infertilidade ou urologia, é mais difícil chegar ao doente, porque ele habitualmente fecha-se. Estes homens, habitualmente, só para terem uma noção, entre os 40 e os 70 anos, há cerca de 52% de homens com disfunção erétil, portanto é de facto um número assustador, e apenas 30% deles a pedem ajuda. Portanto, há 70% destes homens todos que não sabem o que é onde recorrer, o que é que fazem, o que é que deixam de fazer. Outro dado importantíssimo é ter a percepção de que estes 30% de homens que finalmente recorrem a um médico para pedir ajuda pela sua disfunção erétil, recorrem em média entre 3 a 5 anos depois de terem começado a sofrer com a situação. Portanto, é um sofrimento muito grande. A situação é multifatorial. Epidemiologicamente é difícil dizer-se em concreto qual é a causa específica. Há inúmeras causas que levam à disfunção erétil. As pessoas têm uma tendência a dizer que a idade só por si justifica a disfunção erétil. E não é verdade. Obviamente que a idade é um fator importante. É impossível que eu seja aos 40 anos o que era em termos de ereção e em termos de ato sexual o que era aos 20, e vai ser diferente seguramente aos meus 70 anos, vou olhar para os 40 e dizer de facto completamente diferente. Mas tudo tem o seu timing e tudo tem a sua forma de ser na vida. A grande questão é que estes homens têm persistentemente uma dificuldade grande em conseguir obter a ereção ou até mantê-la de maneira a conseguirem ter um ato sexual que seja satisfatório para ambos. Disse-me que as causas podiam ser um bocadinho difusas, mas conseguimos ajudar as pessoas e apontar algumas causas? Sim. Diga, Pedro. Uma coisa que é importante é, a maioria dos homens, se calhar, tem algum grau de disfunção erétil sem que o valorize, porque não é o ter ou não ter uma ereção. Há diferentes graus de rigidez da ereção que condicionam a capacidade de ter uma relação sexual satisfatória, como disse o Sérgio. A satisfação é muito importante. E, portanto, às vezes, a rigidez da ereção não é suficiente para que essa relação seja satisfatória e há um grau de disfunção erétil que não é nem valorizado pelo próprio e não sendo questionado pelo médico, não é de todo valorizado e passam anos sem que a vida sexual daquele casal seja satisfatória. Também a pessoa não se quer alarmar a si própria, não quer questionar-se a si própria e não... É o stress, estou cansado. E é o tabu. É o tabu, exatamente. É o tabu para consigo próprio, não é? Fecha-se. E a própria parceira, por perceber que há um problema ali, muitas vezes, querendo ajudar, está a desajudar. Tem dificuldade em abordar o assunto. Fecha-se, não aborda o assunto e acha que assim não o está a magoar e, portanto, se não o magoa, está tudo bem. É um problema sério isto. Portanto. Acaba por ser um problema do casal. Mas vamos tentar aqui estabelecer algumas causas. Sim. Logo à partida temos causas orgânicas e causas psicogénicas. É frequente a causa psicogénica da ansiedade, do stress, a ansiedade do desempenho, é frequente a disfunção episódica quando é a primeira namorada, o primeiro ato sexual. Portanto, a ansiedade no meio disto é uma coisa importante. Mas quando estamos a falar de primeira namorada, é já nessa idade, ou em idades muito precoces também... Quando se muda de namorada? Quando se muda de namorada é uma primeira vez, com alguém. É isso, mas quando estamos a falar em idades mais avançadas, queria saber até que ponto é que este problema podia atingir gente mais jovem. Pode atingir toda a gente. Há uma percentagem de disfunção erétil, cerca de 10% nos indivíduos entre os 20 e os 30 anos. Tem gente muito jovem, 10% é 1 em cada 10 que entrar na consulta. Se eu perguntar a todos entre os 20 e os 30 anos, um deles em cada 10 tem disfunção erétil, de algum grau, a tal situação. Qual é a importância disto? É que eu consigo depois, com algumas questões simples e alguns exames simples, perceber o que é que será mais
provável. Se é uma parte psicogénica, e aí é importante a parte da andropsicologia a ajudar-nos, a medicina geral e familiar a ajudar-nos, a psiquiatria às vezes a ajudar-nos, portanto há ali um componente de entreajuda Nós muito temos grande. aqui um quadro com algumas das causas, Lá está. os distúrbios psicológicos. E depois a parte orgânica propriamente dita. A parte orgânica é essa que já entramos na área das hormonas, da testosterona, da hormona tiroideia, uma série de alterações, as doenças neurológicas, como por exemplo os status pós-AVC, o Alzheimer, as demências, o Parkinson e as doenças vasculares, tipicamente mais conhecida a hipertensão arterial, mas a diabetes, não sendo tipicamente vascular, batem todas elas. A diabetes bate na parte hormonal, altera a parte hormonal, altera o ambiente hormonal, altera o ambiente neurológico e altera o ambiente vascular. Portanto, é uma doença danada porque estraga tudo o que é possível e, mais que isso, estraga ainda outra coisa importante que é a autoestima e, portanto, estraga também a parte psicológica. Acaba por atingir isso é que é tão difícil às vezes gerir isto. Psicológica. Eu penso que nós temos mais um quadro com as causas que também podem ser apontadas. Alguns deles já debatemos aqui em relação à infertilidade e acabam por ser transversais a todas as perturbações. Queria lembrar aqui uma coisa. Em relação à hipertensão arterial, não só a hipertensão arterial causa disfunção erétil, como os próprios medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial podem também causar ou agravar a situação de disfunção erétil. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca complicadíssima. E há soluções? Felizmente há. Mas há soluções eficazes. Com resposta eficaz. Para que as pessoas também possam sair dessa... Antes de mais, têm que vir à procura do médico. Isso é importante, é sair da casca. Isso é importantíssimo. Em segundo lugar, perante o médico, não ter o sentimento que habitualmente nos faz não dizer o que temos é a vergonha. E a vergonha da tal falta de virilidade. Porque socialmente a disfunção erétil está associada a uma ausência de virilidade. Por isso é que antigamente, e erradamente, se chamava impotência. Não é uma impotência. Isto é uma disfunção específica de um órgão. Ponto. Em segundo lugar, o diagnóstico é relativamente simples, exige uma consulta bem feita, há alguns exames simples de sangue, pouca coisa, nada muito importante, e muitas vezes é feito um próprio teste com medicamentos. É dito ao homem, olha, o senhor agora vai tomar isto, explica-se muito bem como é que toma, quais são os riscos, que ainda há muita coisa de mitos associados a estes fármacos, os inibidores da 5-PDE, que são os fármacos para a ereção, ainda há muito mito, muito medo, muita coisa associada a isto. Explicando tudo isto bem, explicamos ao senhor, olha, se porventura com este fármaco o senhor teoricamente funcionar bem, quer dizer que os seus vasos estão a funcionar bem. Portanto, se o senhor tem uma ereção boa com fármacos destes, logo a partir dos seus vasos estarão bem, as suas artérias estarão bem. Não é necessário ir para exames mais invasivos. Quando tem que ser? Sim, senhor, avançamos para exames mais invasivos. O ecodoppler, com droga vasoativa, enfim, coisas mais aborrecidas. Não é à toa que os urologistas têm poucos amigos. Nós temos estes exames esquisitíssimos em zonas pouco próprias. Só acrescentar uma coisa, em relação a estes medicamentos para a disfunção erétil, só uma nota, por favor, evitem comprar estes medicamentos através da internet. Estamos a falar, não dizendo nomes, daquele comprimidinho azul, não é? Exatamente, azul ou outras cores. Azul, amarelo, cor-de-rosa, há vários já. 50% dos comprimidinhos azuis, entre aspas, que circulam por aí são contrafação. Nós não sabemos rigorosamente o que é que as pessoas estão a tomar e, portanto, o risco de reações adversas, o risco de efeitos secundários ou o risco de não efeito é grande. E, portanto, por favor, procurem um médico, peçam uma receita e comprem na farmácia, porque seguramente que os medicamentos comprados no balcão de uma farmácia... Se calhar há alguns homens que até se orgulham muito de ir à farmácia comprar aquele medicamento, há outros que se calhar põem assim a receita pedem no saquinho, e têm vergonha, não é? Nós fizemos aqui há uns anos uma coisa muito engraçada sobre as abordagens que o homem tem no balcão da farmácia relativamente a este tipo de produto e, portanto, procura umas vitaminas, procura algo para o cansaço e, portanto, o farmacêutico também tem que ter essa habilidade para perceber o que é que efetivamente preocupa aquele homem, abordar de uma forma reservada, preocupada, orientar e excluir alguma situação que mereça uma avaliação médica e, obviamente, dispensar o medicamento. Olha, para aquele senhor é o comprimido azul, faz favor, toda a gente na farmácia acabou de ouvir. Mas lá está, isso depende um bocadinho da sensibilidade e do tom com que se deve fazer as coisas quando o assunto é mais melindroso. Se os homens que estavam com vontade de continuar a ouvir mais alguma coisa sobre, e os mais hipocondríacos ou não, aqui sobre esta nossa consulta hoje no masculino, eu lamento imenso, mas vamos ter que fechar este consultório. Tenho que agradecer a presença dos nossos doutores. Tem menos de um segundo. Coisa muito rápida.
Para além da disfunção erétil, lembrem-se que há disfunção ejaculatória, principalmente a ejaculação prematura. E há tratamentos para a ejaculação prematura. E esse é um assunto que vamos cá trazer numa em próxima cada 4 oportunidade. homens tem. E também pode ser tratada e pode Tem ser tratamento. avaliada sem tabus. Fica essa nota para ser desenvolvida numa próxima edição dos doutores. Eu quero agradecer a presença de todos os doutores hoje que estiveram aqui e se quiser participar alguma vez aqui neste painel, enviar as suas dúvidas ou ter alguma dúvida que queira ver aqui respondida, pode enviar-nos um e-mail para osdoutores@sic.pt. Aproveito também para gravar um vídeo com a sua pergunta. Na próxima semana, os doutores do Boa Tarde regressam com mais dicas e recomendações médicas que não vai querer perder. Muito obrigada, um aplauso para os nossos doutores.